Uma resolução publicada pelo Conselho Nacional de Justiça vai facilitar o acesso da população em situação de rua ao judiciário. A norma determina a criação de estruturas para receber esse segmento da sociedade e também de tribunais itinerantes, isso para levar os serviços até essas pessoas. Mais de 221 mil pessoas vivem em situação de rua, segundo a última pesquisa do IPEA, publicada em março do ano passado. A maioria está sem emprego ou em trabalho informal. Além de toda a dificuldade humanitária, essas pessoas sofrem preconceito e são impedidas de entrar em estabelecimentos privados e públicos. Uma pesquisa de 2008 mostrou que 31% já foram barrados em comércio. 30% foram impedidos de entrar em transporte público. Mais de 18% não conseguiram atendimento na rede de saúde. E mais de 20% não puderam entrar em órgãos públicos. A falta de acesso a órgãos públicos também pode dificultar que as pessoas em situação de rua busquem seus direitos junto ao judiciário. Pensando nisso, o Conselho Nacional de Justiça determinou que todas as unidades judiciais criem estruturas próprias para receber essa parcela da população. A resolução ainda determina que as pessoas em situação de rua não poderão ser impedidas de entrar nos órgãos da justiça por causa de vestimentas, condições de higiene pessoal ou falta de documento. Recentemente, pessoas em situação de rua nesta região comercial de Brasília precisaram recorrer à justiça após uma operação das autoridades em que foram apreendidos seus pertences e até mesmo documentos. Na ação judicial, eles conseguiram reaver os utensílios e a justiça condenou o governo a pagar indenização a cada um. O advogado que atuou no processo conta a dificuldade para representar quem vive nas ruas. Ele destaca a importância da criação dos judiciários itinerantes previstos na resolução do CNJ. Essas pessoas têm aversão aos entes públicos e dificilmente iriam até um tribunal. Por isso que o ato normativo do CNJ é tão importante. Promove e estipula uma equipe multidisciplinar para o atendimento dessas pessoas e também estimula os tribunais a serem itinerantes, porque seria muito difícil pensar o contrário. Marcelo Pedra é coordenador técnico do Núcleo de Estudos da População em Situação de Rua da Fiocruz Brasília. Segundo ele, a resolução vai dar maior visibilidade a essa população, que aumentou ainda mais após a pandemia da Covid-19. Nós percebemos muito mais famílias em situação de rua, muito mais mulheres em situação de rua, o que, de certa forma, traz outras características e vai exigir outras necessidades, outras ofertas das políticas públicas para a população em situação de rua. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com a conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Flávia Pessoa. Oi, Flávia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Rafaela. Bom, a senhora coordena um grupo de trabalho no CNJ que contempla as necessidades desse público, de pessoas em situação de rua. Agora temos a resolução nova do CNJ. Em linhas gerais, o que ela prevê, quais são as novidades e os avanços que a gente vai conseguir para essa população? A ideia do grupo de trabalho foi justamente especializar uma equipe para pensar na temática. Então, a gente reuniu juízes de diversas regiões do país e diversos ramos de justiça e ouviu o Conselho Nacional de Direitos Humanos, os movimentos sociais, as instituições de justiça, sempre com o objetivo de ser o mais plural possível e conseguir fazer uma resolução longa, com 40 artigos, que trata tanto da parte de documentação, que foi mencionado aí, que é muito importante, né? Muitas vezes a pessoa deixa de ajuizar uma ação ou ajuiza, mas tem a sua ação extinta por falta de documentação. Então, é importante que a gente tenha, em primeiro lugar, em relação à documentação básica, né? Certidão de nascimento, carteira de identidade, mas não apenas isso, né? Isso é um direito de todo cidadão e a resolução também prevê isso. Mas, além disso, a gente tem algumas ações que dependem de documento, por exemplo, documento do INSS, documentos que estão disponíveis em órgãos públicos. Então, por que exigir que a pessoa em situação de rua vá lá no órgão público, consiga
formular o seu requerimento, para conseguir o documento, para depois trazer. Porque o juiz não pode, ele mesmo, requisitar a documentação, já que essa documentação está disponível em órgãos públicos. Então, a resolução, uma das coisas que ela pensa é exatamente isso, que a gente, nessa parte de documentação, consiga. E, para além disso, né, as equipes especializadas, para que essas pessoas possam ser atendidas. Como foi falado aí na reportagem, muitas vezes essas pessoas têm uma dificuldade de acesso físico aos locais e também tem o medo de entrarem lá e acabarem sendo presas e acabarem sendo, de alguma forma, maltratadas. Então, essa visão do poder público um pouco restritiva do acesso, isso é que tem que acabar. Então, por conta disso que a gente pensa, né, nessa criação de equipes especializadas, então essas pessoas vão ter condições de melhor atender essa população em situação de risco. Flávia, colocar isso tudo em prática deve ser um grande desafio, né? O judiciário precisa contar com o apoio de outras estruturas, de outros atores envolvidos para conseguir dar efetividade a essa resolução. Como os tribunais, como eles vão materializar tudo isso? A ideia é justamente que se façam grupos locais, né? A resolução prevê isso. Esses grupos locais, eles deverão incluir o sistema de justiça, obviamente, mas também o Poder Executivo, como você acabou de falar, porque não há como, né? A gente tem que envolver as instituições em sua totalidade e também as organizações da sociedade civil, que trabalham com a temática e que ajudam em muito nos seus diversos aspectos. Então, a ideia é que os tribunais criem esses órgãos colegiados, né, locais, e que esses órgãos possam dar um certo direcionamento, tanto na formação da equipe especializada de atendimento, como também na itinerância, nessa possibilidade de se realizarem mutirões, para que a gente consiga, foi mencionado na reportagem, a quantidade de pessoas em situação de rua, e essas pessoas, elas não têm o direito ao mínimo, que é uma documentação. Então, assim, que a gente consiga, pelo menos minimamente, atender os anseios dessa população. E, em razão da ausência de documentação, elas acabam não tendo os demais direitos. Então, a gente parte disso, dessa parte da documentação, para justamente conseguir efetivar as suas garantias básicas. É dar dignidade e cidadania para essas pessoas, não é, Flávia? E para a gente finalizar rapidinho aqui, qual é a expectativa para que todos os tribunais já estejam alinhados com a resolução nova? Essa resolução, ela vai agora, né, que foi publicada, ela vai ser gerado um cumpridec, que é um processo de acompanhamento e cumprimento, e aí, a partir disso, todos os tribunais serão oficiados para promoverem o cumprimento e a gente vai manter reuniões periódicas com esses tribunais para colher o que está acontecendo, tanto do ponto de vista das boas práticas, porque alguns tribunais vão conseguir implementar mais rapidamente, como do ponto de vista de cobrança mesmo, que os tribunais façam e façam cumprir a resolução. Excelente resolução, excelente iniciativa do CNJ. Mais uma vez, um prazer conversar contigo, Flávia, conselheira Flávia Pessoa, ao vivo aqui com a gente. Até a próxima, muito obrigada. Muito obrigada.